O intuito do vídeo é mostrar como é que eu vou transformar o meu pedal, que é um T3PA Pro da Trustmaster, é um pedal que vem com o volante do T500RS, em um pedal de freio com celular de carga, não mais por potenciômetro, tá? Para isso a gente vai dividir em dois vídeos. O primeiro vídeo a gente vai falar da parte eletrônica, né? Confecção do circuito, os componentes eletrônicos necessários. E no segundo vídeo a gente fala da parte mecânica, como prender a celular de carga, né? Celular de carga, como prendê-la e para mecanicamente funcionar, ok? Então agora no primeiro vídeo você tem aí no link da descrição para baixar um documento, um doc, tá? E aqui em cima a gente vem com dois circuitozinhos, na verdade é o mesmo circuito, ele invertido e ele não invertido. Por quê? Tem duas formas de você fazer essa PCB, essa placa de circuito. A primeira é você imprimindo o invertido num papel fotográfico, né, por uma impressora de toner, tá? E depois coloca esse papel em cima da placa de fenolite e com ferro de passar por 5, 6 minutos aproximadamente. Tem vídeos na internet, então não vou explicar esse processo. Depois tira, já fica a tinta do toner na placa. E a segunda, como não tem impressora de toner, minha jato de tinta, ela não está invertida, eu vou colar esse papel com uma fita, né, na placa de fenolite, vou fazer a furação com uma broca de 1 milímetro e depois eu faço a interligação, que são as linhas pretas, né, com uma caneta permanente, aquela caneta de CD. No final, tanto de uma forma como da outra, você coloca a placa para corroer e onde está o preto, tanto da tinta toner quanto da caneta permanente, ele não corrói. Então ele vai correr todo o cobre ao redor e aqui vai ficar essas trilhas em cobre, tá? Acabou, feito essa plaquinha, você coloca por trás os componentes eletrônicos e solda e a placa está pronta, tá bom? Então agora a gente vai falar quais são os componentes. Esse documento eu já tentei colocar o tamanho, ele está em A4, folha 4, o tamanho correto. Então para fazer essa placa aqui, a gente vai precisar de uma placa de fenolite. Isso é uma placa, desse lado ela tem cobre, do outro lado não tem cobre. Aproximadamente 4 por 4, né? O tamanho que dê esse circuitozinho na placa, ok? E dos componentes eletrônicos, vamos a eles. Primeiro e o mais importante para a placa é um chip. Não sei se vai focar. Bem, esse chipzinho aqui é um INA 122P, terminação A. Então fica INA 122PA, né? É um chipzinho. Aqui a gente tem o socket, né, de 8 pinos, aonde ele vai encaixar, e esse socket ele vai na placa, né, aonde a gente vai fazer. Então ele está do tamanho correto e quando vocês imprimirem você tem que ter fazer essa medição, mas eu acredito que vai ficar perfeito. Na verdade, não só o circuito está no tamanho correto quando impresso em A4, como todas as medidas. Então aqui você vem a célula de carga que eu comprei, ela tem 80 milímetros, 8 centímetros, ó. Tu viu que ela encaixa perfeitamente aqui, né? 8 por 12,7, né? Ou seja, 1,27 centímetros. Então, eu acredito que não vai ter problema. Então, vamos lá os componentes. Já falei do chip INA 122PA. Temos um capacitor de 100 nanofarad. Ele é um capacitor, isso aqui é um cerâmico. Ele vem a inscrição 104 nele. A gente vai usar também um trim-pot de 1K. Esse aqui é um trim-pot multivoltas de 1K. Esse trim-pot vai servir para a gente rodando para cá, para um lado e para o outro. Você aumenta, diminui a resistência e faz a calibração para funcionar perfeitamente no pedal. E aqui a gente ainda tem 3 pinos e 4 pinos, ok? Então a gente tem um capacitor de 100 nanofarad, um trim-pot de 1K, um socket de 8 pinos e o chip, ok? E mais 3 pinos e 4 pinos.
e a placa de fenolite, ok? Aproximadamente 4 por 4 centímetros, tá? E com isso daqui você vai fazer a placa. A placa vai ficar dessa forma aqui. Aqui na verdade atrás ela tá já, eu botei uma borracha, né? Para fazer uma borracha, mas a placa ela vai ter esse formato aqui: 3 pinos de um lado, 4 pinos do outro, um capacitor, um tripode e o chip no centro. Que placa é essa daqui? Para que é necessária essa placa aqui? Essa é uma placa amplificadora de sinal. Aqui a gente tem a célula de carga, tá? Ela vem assim, eu soldei um fio com uma fêmea de pino na ponta, ok? Que essa fêmea de pino entra aqui, né? A célula de carga, como é que ela funciona? Quando você faz uma flexão, né, ela vai ficar presa de um lado e você vai fazer a força do outro. Ele vai emitir um sinal. Só que esse sinal, essa célula de carga aqui, é uma célula de carga de 20 quilos, tá? E ela vai emitir, quando você fizer 20 quilos, aproximadamente, como está aqui, aproximadamente 1 milivolt, tá? Vai estar lá no doc, você pode baixar, que está no link na descrição. 1 milivolt. 1 milivolt é muito pouco, é 1 sobre 1000 volts, né? E a gente precisa amplificar esse sinal. Então, quando você fizer carga máxima de 20 quilos ali, ele vai emitir 1 milivolt. Essa plaquinha aqui ele vai amplificar esse 1 milivolt para uma saída bem superior a 1 milivolt, tá? Então, com isso, com essa placa amplificadora, a gente vai eliminar o potenciômetro, né? Esses 3 fios aqui são, teoricamente, o que você ligaria na saída, por isso que está até aqui a saída do pedal, e aqui a gente consegue ver a plaquinha. No caso do T3PA Pro, no caso do T3PA Pro, essa placa aqui, os fios são soldados. Na plaquinha da T3PA, sem ser o modelo Pro, ele vem de encaixe. Então ainda fica mais fácil. Aqui eu tive que soltar o fio que vem do potenciômetro, esse daqui. Soldei na ponta dele 3 pinos só para fazer teste. E no local que ele estava soldado, eu soldei esses 3 fios aqui com fêmea. Então, para que eu fiz isso? Se eu coloco agora esses 3 pinos aqui, o pedal continua funcionando como potenciômetro. E aí eu sei que a soldagem está perfeita, está tudo funcionando, e eu consigo também facilmente reverter. Esses 3 fios aqui, que vem para a plaquinha, que vai para o fio, que vai para o volante, né, são conectados nesses 3 pinos aqui, que é a saída da placa amplificadora. Então a gente vai receber o sinal da célula de carga, ele vai amplificar e vai ser nos 3 fios como se fosse o potenciômetro. Assim, a gente elimina o potenciômetro, o pedal é ligado, continua sendo ligado no volante, e por ser ligado no volante, não vejo por que não funcione também, por exemplo, em consoles, né? No caso, PlayStation 3, PlayStation 4, tá? E claro, ele funciona no PC também, né? Se a gente coloca uma placa amplificadora digital, geralmente a célula de carga vem com uma placa amplificadora de sinal digital, eu vou precisar de um Arduino, né? Mais um componente eletrônico, e não consigo utilizá-lo, por exemplo, em consoles, né? Eu não tenho um console aqui para testar, mas não faz sentido não funcionar, porque o que ele vai estar fazendo é simplesmente levando um sinal de forma analógica para dentro do volante e o volante jogar isso, né, via USB do console. Então não tem motivo de não funcionar, tá bom? Mas eu tenho um computador e a gente vai fazer o teste, vai mostrar que vai estar funcionando para o computador, tá ok? Tá. Como eu falei que seria um projeto barato, até R$ 130, para confeccionar essa placa aqui, são de equipamentos baratos. Um capacitor às vezes custa R$ 1 um capacitor, R$ 1 um trimpote. O problema é que você paga R$ 1 no capacitor e 30 de frete, dependendo se for comprar uma loja online, o frete é o preço de 30 vezes a peça, né? Então eu comprei duas peças de cada. Eu tenho 2 CIs, por isso que eu consegui mostrar o CI, né? Tá aqui também, né? Então tenho 2 kits, já montei o primeiro e não sei se eu vou montar o segundo, mas qualquer coisa depois eu boto para vender o segundo no Mercado Livre. Mas vamos lá os valores. O valor para um kit, os 2 kits estão saindo por volta aí de
de R$60 de peça, tá? Cada R$120 com frete, tudo deu uns R$120. Então vai dar mais ou menos de equipamento aqui uns R$60, mais uma placa de fenolite que não está aqui. Resumindo, a gente tem aqui uns R$70 de peça para montar uma placa dessa daqui, tá? E temos aqui uma célula de carga de 20 quilos e eu paguei com frete por volta de R$50 na célula de carga. Então 70 com 50, temos R$120 aqui para a parte eletrônica do projeto. E vou gastar mais uns R$10, exatamente isso, R$10, pouco, bem pouco, para fazer o suporte e o mecanismo para funcionar a célula de carga, aprender a célula de carga e funcionar, ok? Então por isso que o kit está saindo aí por volta de R$130. Então esse vídeo fica por aqui. Eu já emendo agora um vídeo no final aqui, que do lado vai ter o link, tá? Para o vídeo onde a gente faz agora o suporte, né? A gente vai montar um suporte para prender a célula de carga, fazer o mecanismo e mostro testando a plaquinha também. E o sistema montado, tudo funcionando.